Saúde os amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical deste domingo com a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo, ele nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. A verdade prática, ela nos diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Hoje, nós estaremos falando a respeito desse assunto tão importante, conselhos. Nós vamos falar que muitas pessoas procuram conselhos errados, se aconselham com pessoas não cristãs, com pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé, e isso é um perigo. Porém, há outros também que se aconselham com um pastor, um amigo, olham na palavra de Deus, recebem bons conselhos, mas não praticam. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 10, depois do versículo 13, depois do 14, depois do versículo 26 ao 29. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe que falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe havia aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. O objetivo geral desta lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Alguns objetivos específicos. Nós devemos elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Roboão e pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Queridos, logo na introdução da nossa lição de hoje, ele diz assim que Salomão, ele faleceu e seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, ou seja, o reino do norte e o reino do sul. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomarmos decisões importantes na vida. Logo aqui na introdução, a gente já tem uma lição importantíssima. Todos nós vivemos de decisão, tomamos decisão diariamente, mas que a nossa decisão seja pontuada a Deus, seja colocada diante do Senhor para ouvir a sua voz, ter discernimento e fazer a coisa certa. Quais foram as causas dessa cisão, dessa divisão dos reinos? Primeiro, a carga pesada de Salomão. É interessante nós pontuarmos que Salomão, ele foi o homem mais sábio da terra. Porém, o seu reino, ele foi um reino de paz. Mas houve um fardo, houve grandes impostos pesados em cima das tribos, das 12 tribos. O povo já não aguentava mais de essas indenizações, de essas construções que Salomão fez à custa de muitos impostos. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e fazia parte da sua corte. Mas é interessante de tudo isso que o povo pediu para que Roboão diminuísse a carga de trabalho, pediu para que Roboão diminuísse também os impostos. E foi aí aonde o povo foi até Roboão fazer este pedido, para que ele diminuísse. Roboão, ele tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores, justamente por não dar ouvidos aos anciãos, mas sim dar ouvidos ao conselho dos jovens. Então, as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, eles se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, ou seja, o reino do norte. Quais foram os erros de Roboão? O número 1, ele vai dizer assim: a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão ele decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos ele dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos
o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim uma ruptura. Então esse era o conselho dos anciãos. Mas Roboão resolveu acatar o conselho dos jovens. O tópico 3 vai dizer assim: os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. Ou seja, as 10 tribos se rebelaram e sob o seu domínio ficaram apenas 2, ou seja, Judá e Benjamim, ou seja, o reino do sul. Porque o reino do norte ficou com 10 tribos. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Queridos, nós precisamos buscar conselhos com homens de Deus, com pessoas que têm a mesma fé, com pessoas que nos dão conselhos de acordo com a palavra de Deus e não conselhos fora da palavra de Deus. Então isso é muito importante. Quando nós aceitamos conselhos fora da palavra de Deus, nós buscamos a nossa ruína. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim aconteceu com Roboão. Ele, pelo seu ego, pelo seu eu, talvez ele pensasse: se eu endurecer, eu vou mostrar que eu sou rei, eu vou mostrar quem manda. E infelizmente, tomou um conselho errado. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o o quê? Empobrecido e decadente. Pense nisso. No tópico do número 3, nós vamos ver o reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, ele pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Apesar da divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu o seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte de Dan, em Dan, e o outro ao sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Aqui nós podemos trazer uma lição para nós também. Nós temos que agir conforme a palavra do Senhor. Não importa se a pessoa vai se afastar ou vai se desviar, não importa. Haja conforme a palavra do Senhor. Não contrarie a palavra do Senhor para segurar filho na casa do Senhor, para segurar marido, esposa, amigo. Não, nós temos que estar dentro da palavra do Senhor.
Jeroboão, ele temendo que o povo se desviasse, voltasse a se unificar novamente, ele cometeu um pecado terrível. Foi o pecado da idolatria, que o Senhor tem como um pecado de feitiçaria. E ele ergueu aqueles 2 bezerros de ouro e o povo foi adorar. E a consequência dessa adoração, ou a consequência dessa idolatria, o pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, o povo pecou porque adoraram outros deuses. A gente vê aqui na síntese desse tópico 3, que o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo das nossas vidas. Aqui a gente vê idolatria, mas a gente pode idolatrar tanta coisa, irmãos. Idolatrar o nosso carro, idolatrar nossa casa, idolatrar nosso trabalho, nosso dinheiro, tantas coisas que isso tira o lugar principal na nossa vida, que é de Deus, porque esse lugar aqui, é de Deus. Esse lugar é de Deus e não da idolatria. Isso é muito importante nós entendermos. Portanto, a lição de hoje, ela vai falar justamente sobre isso, bons conselhos e maus conselhos. Roboão ouviu maus conselhos dos seus amigos, enquanto desprezou os bons conselhos, e as consequências vieram. Conclusão: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mais ou as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. E nós não podemos colocar nada acima da vontade de Deus. Nada, absolutamente nada. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Pense nisso, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não esqueça, busque conselhos na palavra do Senhor. E nós queremos deixar aqui esses conselhos para você. Não falte a escola bíblica dominical, não falte culto de ensino, doutrina, o ensinamento da palavra do Senhor. Não deixe de ler a palavra, não deixe de orar. São conselhos da parte de Deus para você. Portanto, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.